Boa noite, tudo bem com vocês? Coisa boa, sejam todos bem-vindos à nossa casa, essa casa, esse templo de oração, a Comunidade Espírita Ramatiz. Então, como de costume, vamos começar fazendo uma harmonização, vamos fechar os nossos olhos, para a gente já poder entrar em conexão com a espiritualidade amiga, já irmos fazendo o nosso preparar para esse tratamento, para essa conversa. Então vamos fechar os nossos olhos e agora de forma voluntária e integral nos colocarmos disponíveis à espiritualidade maior, ao mentor da nossa casa, ao mentor individual de cada um de vocês, aos amigos encarnados e desencarnados, a toda a estrutura que cerca essa casa, a todos os trabalhos que aqui são oferecidos de forma voluntária, de assistência ao Cristo, e que essa luz e esse momento de tratamento, de troca, possa reverberar em nossas vidas. Gratidão, meu Deus, por tudo. Gratidão, Jesus Cristo, nosso irmão. Gratidão aos bons espíritos que sempre nos acolhem, que sempre nos ajudam. Esses anjos da guarda, esses irmãos tão amorosos, que sempre estão ao nosso lado. Hoje o sentimento é exatamente esse, de gratidão, de comunhão, de prece, de oração, de conexão. E é com esse sentimento que eu peço licença ao mentor e aos bons espíritos para darmos inícios aos tratamentos dessa noite. E que assim seja. Bom, hoje, o tema que eu trouxe para dividir com vocês, eu extraí do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 27, e se trata do pedir e obtereis, qualidades da prece. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder da prece, sobre o poder da comunhão que nós fazemos no momento da prece, quando entramos em conexão com a espiritualidade maior, quando entramos em conexão com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com os nossos pedidos, porque todos nós, no momento de prece, rogamos por alguma coisa que naquele momento a gente precisa. Seja mesmo um agradecimento, um processo de ser gratos por alguma conquista, ou até mesmo por uma questão de ideologia, né? De preparo religioso, de comunhão. A prece, ela é muito mais forte do que a gente imagina. Ela vem muito de encontro com algo que não nos é palpável e que a gente carrega há séculos de existência, que é a fé. A fé não tem cor, não tem cheiro. Ninguém enxerga a fé, mas a gente sente a fé. Vocês concordam comigo que ninguém consegue achar no coração? Ela está aqui, mas a gente não consegue ver, a gente não sabe se tem cor, se é mulher ou homem, a gente sabe que ela existe, porque ela está aqui. Ela sai de dentro dos nossos corações, ela faz esse religar com nossos mentores, com Jesus Cristo, com Deus, e é nesse momento da oração e da prece que qualquer um de nós, independente de quem somos, da bagagem que trazemos, vamos falar com nossos mentores e com Jesus
do mesmo jeito. Ela não é diferente para ninguém. Ela é diferente quando ela é colocada de maneira verdadeira, pulsante, com o coração. A prece tem um poder que é muito maior do que a gente imagina. Foi feito agora recentemente um estudo em uma universidade, aonde alguns médicos pegaram pessoas que estavam com algumas patologias e falaram para esse grupo, separaram um grupo, pegaram 10 pessoas e separaram 5 para lá e 5 para cá. Para 5, e são doenças assim bem severas, eles falaram: vocês vão fazer prece todos os dias. Por incrível que pareça, né? 5 desses que estavam fazendo prece obteram resultados significativos no processo de remissão e de cura. Aquele grupo que não fez, ou que fez menos, não conseguiu alcançar o êxito do que o grupo que fez com rotina, com frequência, com respeito e com fé. Jesus, quando pregava, ele pregava a fé. E ninguém tinha acesso. A gente tinha que acreditar no que ele falava. Percebem? Ele não tinha como provar que ele era quem ele dizia, mas ele conseguia fazer com que as pessoas sentissem em seus corações a fé. E a doutrina espírita, ela trata de uma fé raciocinada, uma fé com coerência, com embasamento. Nós não somos melhores do que as outras religiões, mas temos um pouco mais de centramento em relação a quem somos, de onde viemos e qual é o nosso propósito. Qual é o propósito de qualquer espírita, ou espiritualista, ou cristão? Não é evoluir? É evolução. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estrelar, aberta ante o infinito de vida e luz. Orar tem fórmula básica da renovação íntima, pela qual divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Eu tirei alguns cortes de alguns livros, fora o Evangelho, desse capítulo que Kardec explana muito bem sobre a fé e sobre a prece. Esse eu tirei do Mecanismos da Mediunidade, do capítulo 25. Veja bem, eles falam que ela tem esse poder infinito, né? De vida e luz. E de fato é vida e luz. E muitas vezes ela entra num contexto da morte. Quando a gente vai se despedir de alguém. A coisa que a gente mais quer naquele momento é colocar em silêncio e fazer uma oração. Então a fé, essa fé raciocinada, essa fé verdadeira do coração, ela não é uma fé que se limita só ao processo de estarmos encarnados. Ela nos serve tanto na vida quanto na morte. E a gente, às vezes, e muitas vezes, só vamos ao altar, aquele lugar de oração, aquele templo, no momento realmente assim que a dor já tomou conta. Eu vou fazer uma pergunta, não fiquem acanhados e levantar o braço. Quantos de vocês aqui têm por hábito de fazer o culto no lar? Nossa,
Que bacana, uma quantidade boa, fico feliz. É importantíssimo a gente criar esse hábito. O culto no lar, aquele momento de oração, ele cria uma conexão de proteção para o lar de vocês. E que reverbera no dia a dia, por onde a gente anda, o que a gente faz, com quem a gente se conecta. É importantíssimo. Eu costumo rezar até quando eu estou em cima da minha moto, indo para algum lugar, eu estou lá rezando. E eu converso com Deus de uma forma muito particular. Tem vezes, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa mais... Eu falo muito, eu sou muito brincalhona. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, eu falei, hoje eu tive que bater um papinho com o JC, viu, porque não está fácil, não. Ele, quem que é JC, Poliana? Eu falei, Jesus Cristo, amigo. Ele, mas... Né? Eu falei, gente, meu amigo. Nós dois somos assim, um em carne. E eu tenho uma maneira de fazer a minha oração que talvez não seja a sua, não é a sua, não é a de ninguém de vocês. Mas aí é que está a grande questão. A gente não precisa criar um ritual para falar com Deus. Ele nem está tão longe assim, e a gente põe ele lá, sabe assim, longe. Ele está aqui, caminhando junto com a gente. Basta a gente fechar os olhinhos, se conectar e fazer uma boa prece, que Ele vai nos alcançar. Percebem como é forte o poder de uma oração? Uma oração de mãe, não desmerecendo os pais, que eu sei que tem muitos pais também que são bons para orar. Mas que é uma oração mais forte do que uma oração de mãe. Quando eu ligo para minha mãe, que ela fala assim, você está nas minhas orações todos os dias, eu me sinto o ser mais importante naquele momento, em cima da face da terra, porque eu sei que ela faz aquilo de coração e entregue. Uma oração de mãe arrebenta as portas do céu. O amor de uma mãe é o que mais se assemelha ao amor de Cristo. Para vocês terem uma noção do tamanho da força que nós, mulheres, temos quando a gente faz uma oração para quem a gente ama. E os pais também. Os pais também podem fazer as suas orações. Os homens também têm o poder da oração. Quem mais caminhou ao lado de Jesus, tirando Maria Madalena, que eu já trouxe aqui também, Maria Magdala, que nem foi dita como uma das suas apóstolas, mas acreditem, ela era, foram homens. E o que eles mais faziam durante o processo de caminhar, de pregar, de falar, de dizer em nome de Deus, em nome de Cristo, era através da oração. E assim eles se conectavam. Então a oração ela tem um poder que é extraordinário. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ela dizer logo que o espírito haja retornado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num impacto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Gratidão. A gente precisa orar e agradecer. Tem horas que é difícil a gente fazer uma prece e ficar lá, gratidão, gratidão. O mundo está caindo e você tem que ser grato. Eu não vou ser hipócrita, eu sei que é complicado. Eu também vivo, assim como vocês, na erradicidade da matéria. Estou encarnada, sou um espírito, mas encarnado e vivendo todas as dificuldades que a vida me propõe. Mas eu juro para vocês que o momento que eu mais consigo ter paz durante o dia, eu sou chefe de cozinha. Eu trabalho numa cozinha, são centenas de coisas acontecendo ao mesmo tempo.
é a hora que eu paro e me coloco em oração. Eu paro, respiro, me conecto e faço uma oração. Tem dias que é muito difícil conseguir fazer isso. Mas acreditem, parece até piegas, né? A gente vir numa casa espírita e a pessoa falar de oração. Não, não é. A gente tem que falar sobre aquilo que todo mundo imagina que já sabe. O pseudo-sábio, ele não tem uma rotina. Nós somos relativamente inconstantes. Mas quando a gente começa a entender que aquilo que parece óbvio e muito lógico é mais importante do que a nossa vã filosofia é capaz de compreender, isso se torna uma rotina. E se torna uma rotina, provavelmente, ou melhor dizendo, certamente vai nos fazer bem. A gente pode rezar por um amigo, orar por um irmão, por um colega de trabalho, que é bênção maior do que colega de trabalho, tem que rezar todo dia. Um cunhado, uma sogra, um pai, uma mãe, enfim, para o cachorrinho, para o animalzinho, para o planeta, para essa casa que acolhe vocês, que me acolhe, para outras casas. A oração não é tão fácil e não é tão simples quanto parece. Esse compromisso não é tão simples quanto parece. Foi assim que Jesus pregou, foi assim que ele nos deixou, e é assim que nós temos que perpetuar esses ensinamentos. E a única maneira da gente baixar a nossa densidade, né, voltar para o equilíbrio moral, é quando a gente se conecta com Deus. Porque fora isso, a gente fica na animalizada, fica totalmente sem rumo. Faz tudo de maneira truncada, equivocada. Então, oração, prece, pedirás e obterás. Não foi o que eu disse lá no início? Tudo que a gente pede, e acreditem, isso vai chegar para a gente de alguma forma. Não tenham dúvidas disso. Eu sou prova viva disso, eu estou dividindo com vocês uma experiência minha, pessoal. Porque tem horas que a gente acha que mais nada faz sentido, que nada está dando certo, que minha vida está uó, eu não consigo prosperar, fechou a vida financeira, fechou a vida amorosa, foi tudo fechando e eu estou aqui sem saber para que lado que eu vou. Então, na hora que não saber ou não souberem o que fazer, rezem. Façam uma prece. Peçam. E Ele nos entrega. Mesmo nós sendo essas pessoas que ainda estamos em processo de evolução, de crescimento, de desenvolvimento moral. Ainda que isso seja um fato, nós precisamos viver e acometermos da prece. Pela oração, nos comunicamos instantaneamente com intercessores muito mais sólidos e poderosos, em inesgotável fontes espirituais, de socorro sem apadrinhamento, sem protocolo, sem que se pergunte se somos ricos ou pobres, bem situados na sociedade ou humildes, serviçais. A prece, como eu disse lá no início, ela não está nem aí. Quem está rezando, você acha que lá na espiritualidade existe um gabinete aonde ele vai olhar e falar assim, essa prece está vindo daquele ali que ele tem mais dinheiro, vou dar primeiro para ele aqui, ó. Ou, não, esse aqui, ó, foi super 10, fez tudo certinho, não, vamos fazer para esse.
Não existe um gabinete, não existe um lugar aonde é feita essa avaliação. Essa avaliação, ela é nossa. Somente nossa. Nós somos donos de nós mesmos. Então, não tem como a gente imaginar, e isso eu tirei desse livro aqui, ó. A Voz do Monte, capítulo Ante a Oração. Então, não tem distinção se é rico, se é pobre, se é branco, se é pardo, qual que é a sua situação. Não interessa. Isso para Jesus, para quem nos auxilia, não faz não tem a menor importância. Então, duvidem quando vocês forem a uma casa ou algum lugar aonde o orador se tomar da sua patente de verdade absoluta e dizer que só ele é dono da verdade. E que a prece dele é a melhor, que o lugar aonde ele cultua salva todo mundo. Quem vai se salvar é cada um de vocês. A gente, no máximo, é auxiliado. Mas a salvação, a moral, o poder de mudança, ele não é especulatório, ele é real. E ele só depende de nós. Por isso que eu disse que falar de prece ou de oração não é piegas. É necessário. Vamos olhar para o planeta como um todo. Olha o que está acontecendo com o mundo. Nós temos hoje um Papa que eu falo que, para mim, ele é o Papa mais espírita que eu já vi na minha vida. Sou muito fã do que desencarnou. Papa Francisco. O que ele falava? Vamos pedir, vamos entrar em conexão, vamos fazer as nossas preces, vamos pedir para o autismo, porque é a única maneira. Tem uma passagem de um livro que eu li há muito tempo atrás, eles são contos, e tem uma fala de Sheila, que é um espírito maravilhoso, que sempre muito atuante na doutrina espírita, que ela fala que no momento da prece, se nós pudéssemos enxergar o tamanho da luz que se cria, o tamanho da energia que se cria, e que essa luz e essa energia, ela chega exatamente a quem precisa chegar. Que é uma demonstração de fé absoluta. Sim, eu vou falar de uma coisa que eu acredito que aqui a maioria, se não foi, já conhece, ou já ouviu falar, ou já foi, enfim. Festa de Trindade. Gente, eu me emociono todos os anos quando eu vou naquela festa. E eu gosto de ir sempre ali nas últimas missas. Porque pensem vocês que espírita não vai em missa? Vai, eu vou. Eu adoro, eu acho lindo. Que demonstração de fé, do poder da oração. Pessoas são curadas. Eu vejo isso acontecendo aqui na nossa casa. Eu vejo isso acontecendo em outros centros. Palmelo. Eu vejo isso acontecendo em um monte de lugar. E o que cura? A fé. E como eles se conectam com essa cura? Através da oração, do pedido. Pedirás, obtereis. Não tem matemática. A conta é simples. 2 e 2 são 4. Eu vejo pessoas chegando lá ajoelhadas, de caminhadas de dias. E eles vêm lá com o seu rosarinho, rezando e pedindo. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Foi isso que ele nos deixou. E todas as situações da minha vida, que eu passei por muitas questões, a única coisa que eu nunca deixei de acreditar era na minha fé. E ele nunca me deixou. Os meus guias espirituais nunca me abandonaram.
O meu Cristo, que é o mesmo Cristo de todos vocês, nunca me abandonou. Mas eu pedia com fé. Eu orava com vontade. Eu falava, eu preciso, Senhor. Eu quero, me ajuda. Então, a gente tem que se tomar dessa consciência de que nós temos o poder em nossas mãos. Eu venho falando sempre aqui nas minhas falas que nós temos o poder de nos curarmos. Semelhante cura semelhante. E é porque ele tem uma varinha mágica de poderes? Não. É porque ele doa para o outro aquilo que ele tem de melhor. Quando alguém senta na minha frente, que seja numa triagem, ou na sala mediúnica, ou aqui na palestra, ou em qualquer âmbito dentro da casa, eu olho para aquele irmão e eu entendo que a fé dele é da mesma força que a minha. E que nós juntos podemos fazer algo para melhorar, para curar, para evoluir. É expansão de consciência. É reforma íntima, é busca. E a gente tem que falar do Evangelho. A gente tem que falar do Evangelho. Porque o Evangelho habita dentro de cada um de vocês. Cristo nos deixou esse presente e esse legado. O Evangelho, a luz do dia. E isso está dentro de nós. Agora, como a gente vai usar, aí sim fica a cargo de cada um, né? Afinal de contas, temos o livre-arbítrio. Mas também, afinal de contas, temos a consciência. Temos. Todos vocês, assim como eu, em grau maior ou menor, têm consciência do que faz, do que não faz, do que disse, o que não disse, do que quis, do que não quis, do que fez, o que não fez. É simples assim. Não dá para a gente ficar romantizando o negócio. Está acabando o nosso tempinho aqui nessa terra. E aí? Eu vou me apegar ao que não vai me ajudar ou eu vou me concentrar naquilo que vai me ajudar? E a prece é um caminho. E é desafiador falar de prece aqui para vocês, não pensa que é fácil não. Porque, como eu disse, é uma coisa muito óbvia e faz parte da vida de todo mundo. Mas ainda assim precisa ser olhada com esse respeito, com essa amorosidade. Porque só assim a gente vai conseguir. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Ora em casa, ora na rua, pede aonde for que você estiver. Mas peça e fale com quem você quer falar, com quem vocês acreditam, com o coração. Para Deus, nada é impossível. Ele é o médico dos médicos. Ele é a causa, a inteligência suprema e criador de todas as coisas. E nos deixou o legado de seu Filho Jesus, para que ele pudesse vir aqui nos ensinar o poder da oração, o poder do perdão, o poder do amor.
E ele não falava que ele era o dono da verdade. Ele se colocava em prece. Ele se retirava para o deserto e ficava lá por dias afinco, conectado, pedindo, se melhorando. E a gente tira ali 1 ou 2 por dia, às vezes nem isso, né? E acha que já está fazendo um feito, né? E eu me coloco nessa situação. Ou senão tem aquele famoso, eu falo que tem uns que é o famoso prece do sono. Tá lá assim, pai, nossa, já dormiu. Coitado da prece, já foi toda pro saco. Ou senão tem aqueles que quer fazer e quer pôr todo mundo na mesma sintonia. Gente, tem que ser uma coisa voluntária. Eu confesso que tem dias que eu estou tão cansada que eu deito lá, né, e vou, bom, agora eu vou fazer todas as minhas preces. Aí eu começo. Quando eu penso que não, olha, eu já pescando. Aí eu falo, opa, então vamos sentar, vamos nos conectar. Falo, Jesus, desculpa aí, hein, espiritualidade, vou ficar mais ativa. Aí eu levanto, tomo uma água, volto, faço ali minha prece, eu vou lá no meu altarzinho, me coloco de frente, converso com os meus irmãos, me conectando. Porque rezar também exige disciplina, viu, gente? Vocês estão achando que é uma coisinha fácil? Negativo. Tem que ter disciplina. Igual a gente tem para ir para a academia, para comer todo dia. Ninguém fica sem comer, ou fica? Não. Tem que ter disciplina. Tem que ser eficaz. Essa é a única maneira que a gente encontra de se conectar. Em toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Analisar a questão neste termos, todas as pessoas dignas e fervorosas com o auxílio da prece podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual. Olha o que eu estou dizendo. Que passam assim a mobilizá-los na extensão do bem. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 17. Toda prece eficaz, toda conexão eficaz, você entra em conexão com esses amigos espirituais. Que é exatamente o que acontece, por exemplo, dentro da sala mediúnica. Quando a gente começa o trabalho, a gente abre o campo. Primeiro o campo aqui dessa casa, se conecta com o nosso mentor, pede licença para esse trabalho, se conecta com todos aqueles irmãos que estão ali irradiando vibrações, e vocês acham que a gente faz isso como? Todo mundo em prece, todo mundo em oração, se conectando com a espiritualidade, se conectando com vocês, se conectando com os espíritos benfeitores. E até mesmo aqueles que são adoecidos e que eles também precisam de ouvir. E eles vêm. Eu olho aqui, eu estou vendo muita gente encarnada, mas podem ter certeza que tem muitos irmãos que estão aqui que não são pessoas encarnadas, mas eles precisam. Se nós estamos falando de realidade, de vida, material, de pele, eles precisam, assim como nós. E é nesse momento de oração que a gente se conecta com os bons espíritos, com as boas palavras, com os bons sentimentos, com as curas. Cura, gente. Vocês têm noção do que é você ver uma pessoa curada? Se olhar para o irmão e falar, meu Deus, ele chegou aqui sem nenhuma esperança e está saindo daqui curado. E não é porque a gente é melhor do que qualquer outra pessoa, ou a nossa casa ela tem o poder. Não, não é isso. É porque naquele momento, naquela situação, naquele dia, naquele trabalho,
todos aqueles irmãos estavam conectados com o coração, doando de si para outro. E acreditem que muitas vezes a gente vem para o trabalho com muitas questões, pois somos passivos a erro, a dificuldade, a dores. Mas eu costumo dizer que as minhas ficam lá fora. Quando eu desço a rampa, acabou. Eu estou aqui a serviço do Cristo, para Cristo. Então, se eu me coloco disponível para fazer esse movimento, eu tenho que colocar de coração. É a única forma que eu vou achar de acessar vocês. Se não for assim, não faz sentido. Se torna só falácia. Mais alguém falando sobre algo, mais alguém dizendo sobre, mais alguém, sabe? Mais. E não é efetiva, não faz sentido, não tem ressonância, não tem coerência. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que perdides. Marcos. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo, encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar ou decretos de Deus. Ou seja, quem duvida do poder se considera inútil, acha que expor os nossos problemas ou as nossas necessidades não vai fazer nenhuma diferença, acredita que as leis são imutáveis e se tornam descrentes, né? Ou seja, não acreditam no poder da fala e da cura, e que através de um dos movimentos que é a prece é viável e acessível a cada um de nós. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, eu ainda tenho alguns minutinhos. Fluidificar uma água, fazer a fluidoterapia. Toda sala aqui, quando a gente termina o tratamento, a gente emanta uma água para vocês levarem para casa. Gente, é um remédio, tem poder. Porque você colocou a sua fé. Eu coloquei a minha fé como uma passista, como uma médium, uma trabalhadora do Cristo. Você levou para casa e acreditou que aquela água tem o remédio que você precisa. Percebem como é forte? Como não é simples falar de fé, de oração, de acreditar, de pedir. Não é fácil. Não é fácil. E hoje, o que eu queria trazer para vocês era exatamente isso. Para que nós pudéssemos olhar para a fé como a irmã da caridade. Olhar para a fé como a companheira da verdade. Olhar para a fé como irmã de Cristo. Nossa irmã. Olhar para a fé como algo possível. Olhar para a fé entendendo que Jesus não está longe. Que Deus não é algo inalcançável. Não, Ele está aqui. É real, Ele está perto da gente. E qualquer um, independente da religião, mesmo aqueles que nem... Tem uns que falam que não tem religião, né? Sou ateu, agnóstico, enfim. Mas creem da maneira deles. A fé, ela não escolhe quem vai ser o dono ou o tutor. Ela escolhe quem realmente vai
falar em nome dela e pedir por ela. Esse é o caminho. Como eu disse, parece piegas, parece fácil, mas não é. Porque a fé nos coloca também diante das nossas dificuldades. No slide logo ali atrás ele falou, né? Expor-lhes as minhas dificuldades ou as minhas questões. Sejamos francos conosco. Sejamos verdadeiros com a gente. Não vamos ficar vestindo a roupa ou a carapaça da perfeição. Não somos perfeitos. Mas podemos melhorar, podemos evoluir, podemos nos conectar. E como eu disse, eu trago para vocês o meu testemunho de que inúmeras vezes, em várias circunstâncias da minha vida, e acreditem que teve algumas que eu cheguei a acreditar que eu não conseguiria, a única coisa que me moveu, fora todas as outras coisas que vêm agregadas a isso, foi a minha fé. Olha, que lindo! Não, então vamos bater umas palminhas, hein? Que chique! Que bênção! Que lindo, que testemunho legal. Nossa, eu fiquei super emocionada aqui agora, gente. Você também? Olha só! Meu Deus! Olha só. Então, gente, eu estou emocionada, juro. É muito bom. É muito bom ouvir esses relatos. Isso faz sentido e ressonância para tudo que a gente busca aqui dentro dessa casa. É muito bom. Muito bom. Então, hoje, o nosso momento aqui de fechar, enquanto os nossos irmãos já vão se colocando disponíveis para fazer o passe, que é um tratamento, nós vamos nos conectar com a cura, com esse poder de cura, que sempre nos agracia e que nos apresenta nos momentos que a gente precisa se conectar e nos curarmos. Que a gente possa hoje, agora, já entrando em sintonia, vou pôr uma música aqui para a gente. Vocês viram que a imagem que eu coloquei são um grupo de pessoas conectadas pelo coração, que é esse órgão que representa muito bem essa capacidade que nós temos de nos curarmos. Então agora a gente vai fechar os nossos olhos. Vamos agradecer pelas curas obtidas nessa casa. Vamos agradecer pela oportunidade que nos é dado todos os dias do levantar, do respirar, do aprender. Pois nada é impossível para Deus, nada é impossível para quem tem fé. A fé e a oração, ela é capaz de remover montanhas. Senhor, gratidão. Deus, amado Mestre, Ramatiz, nosso mentor, a todos vocês, irmãos espirituais, que nos guiam e nos auxiliam nesse trabalho. Quão grata eu sou, e humildemente eu me coloco diante de vocês, com essa sensação, com o coração repleto hoje de alegria, de ouvir o testemunho desses irmãos aqui hoje, das graças alcançadas, da fé de cada um, do poder da oração, da conexão. Deus, o Senhor, que sempre nos disse que aonde um ou mais estivessem ali reunidos em Teu nome, que ali o Senhor estaria.
E hoje é um dia de alegria, coração cheio de alegria, de contentamento por essas graças aqui alcançadas, por cada irmão que aqui um dia passou, por aqueles que ainda vão chegar, e que nós possamos, diante da nossa pequenez, das nossas dificuldades, nos colocarmos diante de Ti, em Teu nome, para auxiliar. Ó Mãe Santíssima, Mãe de todos nós, nos cubra com Teu manto, com Teu amor. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós brandamos os degradados filhos de Eva, a vós suplicamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eis, pois, advogada nossa, a nós volveis com seus olhos misericordiosos, e depois desse desterro, nos apresentar bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos merecedores das palavras de Cristo. Senhor, nos abençoa, abençoa o lar de cada um que aqui se encontra, abençoa essa casa, abençoa todos os trabalhadores, abençoa esse grande projeto que está no plano espiritual, do qual nós humildemente nos colocamos disponíveis. Usa os passistas, esses irmãos que se colocam disponíveis nessa troca de energia, de fluido. Abençoa cada um que aqui se encontra, dos encarnados e dos desencarnados. Que a cura se estenda ao nosso planeta, que possa chegar aos nossos governantes, para que nós possamos ter dias de paz, para que nós possamos de fato nos conectarmos com o médico que é Jesus, e que Ele possa nos curar de tudo aquilo que nos aflige, e que possa nos trazer o lelitivo necessário. E é com uma imensa gratidão e com todo o respeito a cada um de vocês que damos agora por encerrado esses trabalhos, o estudo, essa troca, essa maravilhosa oportunidade de ver as pessoas poderem dizer que foram curadas aqui na nossa casa. Quão grata eu sou por essa oportunidade, ser eu a porta-voz, de forma muito humilde e respeitosa, a receber esse manifesto de fé, de graça e de muita humildade. E agora vamos abrir os nossos olhos, nos reconectando com o presente, voltando por aqui e agora. Todos bem? Gente, que noite especial! Vocês não fazem ideia do quanto eu estou emocionada. Eu acredito que todos vocês, né? Que coisa mais linda. Muito obrigada a cada um de vocês pelo tempo, pela disponibilidade. Em nome da casa eu agradeço. Estejam certos de que tudo que a gente faz é muito pouco ainda, mas a gente está aqui para poder acolher e ajudar a todos. Voltem com Deus, obrigada pelo tempo aqui de cada um, e foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada.